O amor de Deus é terapêutico. É também a oportunidade que teremos todos nós de deixarmos passar as coisas. De dizer, não tem importância. No Evangelho do Cristo, Jesus diz, quando alguém te ofender, te ferir, quando alguém lhes bofetear a face direita, oferece a ele a face esquerda. Olha, claro que é o superlativo do perdão de Jesus. Ele sabia que nós não faríamos algo sequer semelhante. Mas ele já nos dava uma dica de como poderíamos fazer. Que é, na verdade, desculpar e perdoar. Olha, diga, isso não é importante. Diga, eu não vou levar isso quando eu morrer. Quando eu desencarnar e partir para o plano espiritual, isso não irá comigo. Não levarei essa raiva. Não levarei esse ódio. Não levarei esse estado de vingança, nem muito menos esta consciência de culpa. Eu me perdoarei, pois que movimentarei minhas energias para modificar-me e sair dessa. Saia dessa, como a gente ouve isso, não é? E aí, já saiu dessa? E sair dessa. Para melhor, em busca de algo melhor. Jesus nos ensinava a meditar. Jesus nos dizia que era necessário meditar. A meditação. Vemos no Evangelho do Cristo. E Jesus saiu a meditar. Pois a meditação dará a todos nós a oportunidade de refletirmos um pouco. O que é meditar? Como eu posso meditar? É quando você tira alguns minutos de sua vida em silêncio, silêncio interior, sem fazer algazarras, colocando uma música suave e olhando para si próprio. Olhando para você, o que você pode melhorar. Elevando seu pensamento a Deus. Respirando com tranquilidade. Acalmando a mente. Os orientais dizem que a meditação é esvaziar a mente. De tanto treinar, o faremos. Porque essas mágoas atormentam a nossa mente. Essa falta de perdão íntimo atormenta a nossa mente. O nosso programa, como vocês já sabem do primeiro, existe um e-mail que você pode entrar em contato conosco. Está aí, na vinheta da nossa imagem, contato, avidacontinua, @terra.com.br. Mande o seu e-mail para nós. Interaja conosco. Participe conosco do programa. Não temos ele em telefone, onde você poderia participar. Não temos. Mas temos ele entrando na sua casa e dizendo a você: participe. Participe. Nós vamos ter em Jundiaí uma palestra muito importante. Vou pedir para o nosso amigo focalizar a orador que estará vindo a Jundiaí. Aí está Raul Teixeira, médium, espírita, orador de renome internacional, já visitou mais de 40 países. Está ele vindo a Jundiaí no mês agora de março. Dia 14 de março, uma sexta-feira, e dia 15 de março, uma quinta-feira. No dia 14 de março, Raul Teixeira estará nos apresentando um tema importantíssimo sobre a doutrina espírita. Estará nos apresentando a doutrina numa palestra pública. Já no dia 15, teremos um seminário sobre a presença de Deus em nossas vidas. Em verdade, Raul Teixeira estará homenageando
a edição do livro A Gênese, que está completando, que foi editada no dia 6 de janeiro de 1868, está completando 140 anos de publicação. E ele estará fazendo uma homenagem a esta obra, falando-nos de Deus em nossas vidas. Você é nosso convidado. Você é nossa convidada. Gostaria muito que vocês viessem. A doutrina espírita também oferece-nos a todos a prece. A prece, o evangelho no lar, a fim de que vençamos essas dificuldades que temos em nossas vidas. Você pode sim, em praticar o evangelho no lar, e estar também melhorando essa problemática do perdão a si próprio, ou da culpa, e também da mágoa. E aí volvendo ao perdão outra vez a si próprio. Foi com muita alegria que tivemos mais uma vez em sua casa. Na próxima terça-feira e na reprise do domingo às 20h30, aqui estaremos novamente. Rogamos mesmo que Jesus ilumine e abençoe a todos vocês aí em casa, a tua família, a você que está aí mais necessitado. Falamos ao seu coração e desejamos muita paz. A paz do Cristo em teu lar, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Está no ar o programa espírita A Vida Continua. Inicialmente eu gostaria de informar a todos, principalmente aqueles que participaram do seminário e da palestra com Raul Teixeira em Jundiaí, de que por problemas técnicos não conseguiremos levar a entrevista lá realizada ao ar, mas já estamos providenciando um novo material que em breve será disponibilizado no nosso programa A Vida Continua. Você também poderá participar conosco. É importante recordar através do e-mail contato@avidacontinua@terra.com.br contato@avidacontinua@terra.com.br. Nesta noite, iremos tratar de um assunto dos mais importantes para todos nós. Na verdade, uma grande preocupação de toda a humanidade em todos os tempos, que é a questão da saúde e da doença. A preocupação com a saúde que pode gerar a morte e a importância da saúde para beneficiar-nos durante essa existência no corpo. O que é saúde, o que é doença, quais os motivos de um estado patológico. Vamos começar recordando o que é saúde. Diz o dicionário Aurélio que saúde é o estado do que é são, aquele que tem as funções orgânicas, físicas, mentais, em estado de normalidade, sem lá ser informado o que é ou o que não é um estado de normalidade, o que pode ser relativo. A Organização Mundial da Saúde informa que o estado de saúde deve ser composto por 3 fatores: equilíbrio orgânico, bem-estar psicológico e satisfação econômica. Então, isso nos leva a imaginar que poucas pessoas são realmente saudáveis, têm um estado de saúde na humanidade, porque pelo espírito ainda de orgulho, de egoísmo, de vaidade do indivíduo, poucos estão satisfeitos com a sua condição econômica. Mas, na doutrina espírita, temos uma obra chamada O Consolador,
psicografia de Francisco Cândido Xavier, o nosso saudoso Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. E lá, na questão número 95, esse referido benfeitor da humanidade, Emmanuel, nos informa que, embora para aqueles encarnados na Terra, para nós, embora consideremos a saúde como sendo o equilíbrio orgânico, o equilíbrio do corpo, para o mundo espiritual, o equilíbrio será a harmonia da alma. O estado de saúde será o equilíbrio perfeito do espírito. E para muitas vezes atingir esse equilíbrio, essa harmonia, eles precisarão do recurso da enfermidade. Nós precisaremos muitas vezes da enfermidade para atingirmos um estado de saúde, de equilíbrio da alma. Porque ainda somos muito arredios. É importante recordarmos quanta transformação traz para o indivíduo a dor. É um recurso usado por Deus, é uma bênção utilizada por Deus para trazer de volta ao seu regaço aqueles filhos rebeldes. Em o Evangelho segundo o Espiritismo temos que a dor é uma bênção concedida por Deus aos seus eleitos. Quando estamos muito preocupados com o dia a dia, com as coisas do mundo, quando não valorizamos as coisas espirituais, muitas vezes nos surpreendemos com a dor, com a enfermidade, com a desilusão, para nos darmos conta de que não estamos a passeio na Terra, não estamos numa viagem de férias, mas estamos desempenhando uma função importante em termos evolutivos para o espírito imortal. A dor existe na Terra, mas se ela existe, deve existir uma causa. E se existe uma causa, nós deveremos identificar esta causa e combatê-la o mais rápido possível e da melhor maneira. E a doutrina espírita nos traz um contributo valiosíssimo a respeito dessa questão. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E também vou utilizar-me de uma mensagem do Espírito Clélie du Plantier, que se encontra no livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, para as considerações da noite. O livro Obras Póstumas foi publicado após a desencarnação de Kardec. Fato que se deu em 31 de março de 1869, por meio de um aneurisma cerebral. Mas, nessa mensagem, Clélie du Plantier nos fala das expiações coletivas. E aí vamos identificando que o indivíduo pode se comprometer no erro, de forma individual, de forma familiar ou em âmbito coletivo. Individualmente, o indivíduo se compromete, por exemplo, utilizando mal o seu livre-arbítrio, sendo uma pessoa irascível, odiosa, raivosa. Isso traz consequências para todo o seu ser. Não podemos esquecer que não somos apenas um corpo de carne, mas somos um espírito temporariamente emboscados num corpo material. O que faz a junção do espírito imaterial ao corpo material é o corpo espiritual, é o perispírito, que Paulo de Tarso chamará de corpo espiritual. Esse perispírito, nome dado por Allan Kardec, é um envoltório semimaterial, plástico, que faz a ligação entre o espírito e o corpo. E justamente por ser plástico, ele grava em si mesmo as questões vibracionais do indivíduo, as energias equilibradas ou desequilibradas do ser, de tal forma que, quando individualmente nos equivocamos, agimos mal, nos impregnamos daquela energia. Quando bombardeamos alguém com ódio, antes fomos bombardeados por essa mesma vibração de ódio. Então, importante considerar que numa existência, por exemplo, se o indivíduo abusa do cigarro, e já temos a informação que o cigarro diminui em 14 segundos a vida do indivíduo, cada cigarro, além de ter mais de 4.700 substâncias tóxicas. Se ele abusa do álcool, da comida, da alimentação, ele está trazendo consequências para o próprio corpo físico, na presente existência. Acontece que, impregnado dessa energia, e utilizando-me agora também de André Luiz,
no livro Evolução em Dois Mundos, nós acabamos por nos arrepender de tais situações, de tais equívocos. Entramos numa chamada zona de remorso. E se o indivíduo não faz coisas positivas para se reabilitar, ele fica num circuito como fechado. E essas energias desequilibradas num circuito fechado podem passar perfeitamente de uma existência para outra. E aí ele fala das predisposições mórbidas para a doença. Aquele que abusou do corpo numa existência, tendo a repercussão numa nova vida. Chico Xavier, oportunamente na década de 70, no programa Pinga Fogo, ele narra que tinha acompanhado muitos casos de suicídio e a série de reencarnações desses mesmos espíritos suicidas. E ele diz: muitas vezes vi pessoas saindo da vida com um tiro na cabeça. E acompanhei a reencarnação delas. E elas voltaram com idiotia, com hidrocefalia. Aqueles que se deram o tiro no coração voltaram com cardiopatias variadas, problemáticas cardíacas. Aqueles que se suicidaram enforcando-se, deslocando a coluna vertebral, retornam paraplégicos. Aqueles que se afogaram nas águas, tenho percebido muitos voltarem com problemas respiratórios. Então, percebemos claramente que não foi apenas o corpo físico prejudicado, mas o ser completo do indivíduo, de uma existência para outra repercussão. Por isso que Jesus afirmou: a cada um será dado conforme suas obras. A sementeira é livre, a colheita obrigatória. Quem com a espada fere, com a espada será ferido. Mas também nos comprometemos muitas vezes no âmbito familiar. Uma família contra outra família, por exemplo, que era muito comum na região central do Brasil por disputas de terras. A família se comprometeu. Uma família de comerciantes desonestos, por exemplo, a família toda está se comprometendo. Uma família que usurpa o erário público, que desvia dinheiro público para interesses pessoais, a família inteira está se comprometendo. E numa nova existência, o resgate familiar. Problemáticas cardíacas, a diabetes, problemas cardíacos, problemas econômicos, todos naquele grupo se comprometeram e agora, conjuntamente, estão ressarcindo a própria consciência. Não é castigo de Deus. Deus não pune, nos ama. Imaginemos se aquilo que fazemos no nosso dia a dia ofendesse a Deus. Como pode o sapo cuspir no sol? É impossível. Então Deus não se ofende com as nossas traquinagens. Ele nos considera crianças espirituais. Então Ele nos perdoa, Ele nos ama. E amando-nos, Ele abre oportunidade pelas portas da reencarnação para a nossa reconstrução espiritual. Mas ainda no nível de nação, no nível coletivo, quantas vezes não nos comprometemos? Há países que não possuem nem o seu território delineado. Há países bélicos, guerreiros, e as consequências nas futuras existências são também coletivos. Não poderemos esquecer que o nosso país, o Brasil, pela escravidão dos negros, coisa que só terminou no século XIX, trouxe consequências também para todos nós. É um karma coletivo. O karma não é uma palavra espírita, mas é uma palavra que no sânscrito, indicando roda, significa causa e efeito. E esse compromisso coletivo nós assumimos no passado, somos responsáveis pelo ato e deveremos reparar tal atitude. Pois bem, se em relação às vidas anteriores nós temos as consequências nas vidas atuais, não poderemos esquecer que o próprio João Evangelista anota no seu Evangelho 5,29, aqueles que fizeram o bem renascerão para a ressurreição da vida. No entanto, aqueles que fizeram o mal renascerão para a ressurreição da condenação. Ressurreição da vida, a vida em equilíbrio, em paz, em harmonia, a perfeição, a saúde. Aqueles que fizeram o mal, a condenação, as dores, o ranger de dentes, falado por Jesus, as dificuldades. Também o próprio Cristo disse: se teu olho for motivo de escândalo, arranca-o
e jogai-o fora, para que entreis no reino dos céus, ainda que sem o olho, mas não perdendo a alma. Temos que levar, é lógico, no sentido figurado, essa afirmativa de Jesus. É óbvio que se nosso olho ainda é motivo de escândalo, não iremos arrancá-lo, mas significa que se usarmos mal o nosso corpo físico, que é um dom, que é uma concessão, haverá uma repercussão negativa nele. Quantos não abusam da visão, olhando as coisas somente para o mal, retornando posteriormente cegos? Afinal de contas, onde estaria a justiça de Deus se não estivesse no próprio indivíduo a causa do sofrimento? Quantos não utilizam as mãos, os braços de forma incorreta para assassinar, para decretar leis que beneficiam somente a si mesmos? Retornam sem os membros, com a consciência tão apertada. É importante considerar, com a doutrina espírita, esse ponto da justiça de Deus, mostrando que o ontem influencia na nossa vida presente. Estas são as causas anteriores das aflições. Mas será que tudo que vivemos hoje se deve às vidas anteriores? Há pessoas que afirmam: eu joguei pedra na cruz, eu devo ter sido uma pessoa horrível na última existência, olha como eu sofro. Mas quanto sofrimento na vida atual não é responsabilidade nossa dessa própria vida? Quantas angústias não trazemos dessa própria existência? Vejamos, por exemplo, como causa atual da nossa aflição, a ansiedade. Esse mundo globalizado, a disputa, o trabalho, tantas necessidades que nós criamos, às vezes necessidades imaginárias, nos deixam ansiosos. Ficamos preocupados com o que faremos amanhã. Somos escravos do relógio, não temos tempo para nada, sempre estamos atrasados. É algo que vai gerando ansiedade, desconforto, e quantas vezes o desequilíbrio psicológico, mental, espiritual nos acomete. Conta-se que um relógio certa vez parou para fazer um cálculo e ele percebeu que batia 2 vezes por segundo, 120 vezes por minuto, 7.200.000 vezes por hora, 172.800.000 vezes por dia, 63.072.000 vezes por ano. E fez a conta que em 10 anos ele teria batido 630.720.000 vezes e se desesperou. Entrou num estado de pânico, procurou calmante, não encontrava